Pois é, e a Bruna também tem informações aqui agora para trazer para a gente, né? Sobre um outro caso, que é o caso da briga dos vizinhos, que terminou lá com 2 vizinhos esfaqueados. O que você tem de novidade aí, Bruna? Jasson, olha, esse caso mesmo, Jasson, é revoltante, tá? Porque pensa, na verdade são três irmãos, Jasson. 2 deles deram entrevista pra gente hoje, tá? O que aconteceu, Jasson? A gente até fez reportagem já disso tudo, né? Quando os 3 irmãos foram esfaqueados pelo vizinho. O vizinho, inclusive, que já tem passagens aí pela polícia. Tá tudo errado nessa história, tá? Primeiro a gente vai ouvir o Cristiano, um dos irmãos, né? Que levou pelo menos 3 facadas, foi bem sério. Vamos ouvir o que ele tem para falar a respeito disso. Já desde o início do ano já teve uma desavença, né? Um desentendimento entre eu e o Rafael. Minhas crianças estavam brincando lá fora, inclusive, ele reclamando do barulho, a gente sempre está em obras em casa. Me deparei com a situação dele xingando lá fora, fazendo gestos obscenos em cima da sacada dele e tudo. E a minha criança estava lá fora, de 7 anos, ela presenciou tudo isso, né? Eu saí, na hora que eu saí para fora para ver o que estava acontecendo, ele já estava com palavrões também, xingando, gestos obscenos, arremessou objetos em cima da gente. Jogou tudo que tinha na mão, vaso de plantas, tábua. Só para você de casa entender, talvez que não tenha acompanhado, né? Essa discussão dos vizinhos aconteceu no fim de semana, tá? Agora recente, agora no bairro Cajuru. Esse caso agora que ele falou já tinha acontecido em janeiro. Ou seja, primeiro aconteceu uma briga em janeiro, aliviou o negócio, só que agora aconteceu novamente no bairro Cajuru, mas muito mais grave, quando o Rafael, o agressor, partiu para cima desses irmãos. A gente vai ouvir agora o depoimento do Bruno, o outro irmão. Vamos ouvir. Eu estava no andar de cima, né, andar superior da casa do meu irmão, quando eu escutei o Rafael gritando. Eu me preocupei que as crianças estavam lá embaixo brincando, né, como já teve uma avença anterior dele com as crianças. Coloquei para dentro e o Rafael estava para fora. Na hora que eu saí para fora eu não vi mais ele, para perguntar o que estava acontecendo ou não. E nisso tinha um carro estacionado em cima da calçada. Como eu não vi ele, eu virei as costas, eu já sentia 3 facadas nas costas, né? Provavelmente ele estava escondido atrás do carro e veio e me pegou de surpresa. Nisso, então, estava eu e meu outro irmão dentro de casa, terminando o serviço lá. A gente correu, quando viu os gritos, passou a correr, né? Quando chegamos lá, ele já estava no chão. Também fomos esfaqueados, né? Eu na sequência. Daí depois o meu irmão Wagner também, que foi... O dele foi mais grave ainda, que ficou em estado grave, ferido, perfurou pulmão... Gente, olha só, o que é a indignação, Jasson, para vocês aí do estúdio também entenderem, né? Qual que é a indignação? O advogado das vítimas, desses irmãos e dos irmãos, eles estão indignados porque quando o Rafael, o agressor, foi preso no fim de semana, na verdade ele foi encaminhado à central de flagrantes e foi logo liberado. Ele não fica preso e o delegado entendeu que trata-se de lesão corporal e não de tentativa de homicídio. Mas, gente, foi muito sério, afinal de contas, os 3 irmãos levaram várias facadas, um deles nem conseguiu, né, sair de casa, tá se recuperando, pelo menos 3 facadas cada um, né, praticamente morreram ali, correram risco, de morte, né, então o que dá para falar a respeito disso é que o advogado agora do caso se manifesta, quer que o caso saia ali do distrito de área e vai para a delegacia, a divisão de homicídios e proteção à pessoa, a DHPP. Vamos ouvir o advogado. Esse rapaz já tem uma série de passagens, já cumpriu pena por outros crimes. No começo desse ano, na verdade, já teve também um impasse junto à família. Ele tentou agredir uma criança de 7 anos. O que causa muita estranheza hoje na gente é que está sendo conduzido como se fosse ou um crime de menor potencial, uma lesão corporal leve, ou até mesmo uma briga de vizinhos. Sendo que de uma análise muito rápida de tudo que aconteceu, fica evidente que foi uma tentativa de homicídio contra 3 pessoas, os 3 irmãos que estavam na casa. Jasson, então como a gente viu, né, foi algo realmente muito sério, né, o que a gente percebeu em todas aí as reportagens que não trata-se mesmo de lesão corporal, né, é sim uma tentativa de homicídio, até gostaria de ouvir a doutora depois a respeito disso, mas o fato é que a gente tem que continuar acompanhando para ver o que vai acontecer agora, afinal de contas eles não querem que esse homem, que esse agressor, volte para casa e talvez cometa coisa pior, né, Jasson? Bruna, seu desejo é uma ordem, diga lá, doutora Márcia.
O que define a diferença entre uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal é como ela termina. Ou seja, ele poderia continuar agredindo essas pessoas e chegar ao evento morte? Se sim, ele poderia e não o fez, se entende que o objetivo dele realmente era machucar. Claro, algo que pode ser mudado no transcorrer da investigação, mas no primeiro momento, acredito eu, pelo desenrolar, é que o que a autoridade viu foi exatamente isso. Se ele tivesse a intenção de matar, efetivamente ele teria continuado as agressões. Mas se ele não continuou, não foi porque ele não quis, né? Foi porque ele deixou de ter vontade de continuar agredindo. É isso que define a tentativa e às vezes é muito tênue mesmo. Às vezes as informações que chegam para a autoridade policial, elas não são completas naquele momento. E é claro, havendo mais elementos, pode ser tratado de uma forma diferente. Mas no primeiro momento, a autoridade policial deve ter visto exatamente isso. Que seria possível que se ele quisesse matar, ele tivesse chegado a esse resultado ou continuassem as agressões, o que não aconteceu. Mas como eu disse, as coisas podem mudar, que o inquérito policial não é uma fotografia, é um filme, né? As coisas continuam. Jasso. Tá certo. Obrigado, Bruna Frenner, pelas informações também aqui no BG. A gente volta a falar.